Seção 7. Da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado, inciso 1, com a maioridade ou a emancipação do menor. Inciso 2, ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor. Inciso 1, ao expirar o termo em que era obrigado a servir. Inciso 2, ao sobrevir escusa legítima. Inciso 3, ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor. Artigo 1766. Será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Capítulo 2. Da curatela. Seção 1 dos interditos. Artigo 1767. Estão sujeitos à curatela. Inciso 1. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 3. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 5. Os pródigos. Artigo 1774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Artigo 1775. O cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é, de direito, curador do outro, quando interdito. Parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta deste, o descendente, que se demonstrar mais apto. Parágrafo 2º. Entre os descendentes, os mais próximos precede aos mais remotos. Parágrafo 3º. Na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Artigo 1775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito da convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste deste convívio. Artigo 1778. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º. Seção 2. Da curatela do nascituro e do enfermo ou portador de deficiência física. Artigo 1779. Dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer, estando grávida a mulher e não tendo o poder familiar. Parágrafo único. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Seção 3 do exercício da curatela. Artigo 1781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e as desta seção. Artigo 1782. A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. Artigo 1783. Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal,
não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Título 3 da tomada de decisão apoiada. Artigo 1783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Parágrafo 1º. Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Parágrafo 2º. O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão apoio. Parágrafo 4º. A decisão tomada por pessoa apoiada terá validade e efeitos sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites de apoio acordado. Parágrafo 5º. Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contraassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Parágrafo 6º. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Parágrafo 7º. Se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. Parágrafo 8º. Se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação de apoio. Parágrafo 9º. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão. Apoiada. Parágrafo 10. O apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Parágrafo 11. Aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas na curatela. Livro 5 do Direito das Sucessões. Título 1 da Sucessão em Geral. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Artigo 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Artigo 1786. A sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Artigo 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela,
Artigo 1788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima, se o testamento caducar ou for julgado nulo. Artigo 1789. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança.